vamos falar um pouco sobre o autor de Hebreus. Primeiro, vamos abordar a vida e o contexto histórico. Começando pelos detalhes biográficos, olha, a identidade do autor de Hebreus é desconhecida. É isso mesmo, a gente não sabe quem escreveu. E esse é um assunto que gera especulação há séculos. O livro em si é anônimo, ou seja, não revela o nome do autor em nenhuma parte do seu conteúdo. Claro, surgiram várias hipóteses ao longo da história. Diferentes figuras foram propostas, incluindo Paulo. Por muito tempo se pensou que Paulo fosse o autor. Mas, hoje em dia, essa visão é bem rejeitada pelos estudiosos modernos. O motivo? Há diferenças bem grandes no estilo de escrita, no vocabulário usado, e até na ênfase teológica quando comparamos com as cartas de Paulo. Barnabé. Tertuliano, lá atrás, sugeriu que Barnabé poderia ser o autor. Essa é uma possibilidade que até encontra algum apoio, sabe? Principalmente por causa do foco em encorajar as pessoas, e pela possível conexão com o ambiente levítico, já que Barnabé era levita. Apolo. Quem propôs Apolo foi Lutero. Apolo era um judeu de Alexandria, muito eloquente, e que conhecia profundamente as Escrituras, como a gente vê lá em Atos, capítulo 18, versículos 24 a 28. Ele se encaixa bem em algumas das características que a gente percebe no autor de Hebreus. Priscila. Já Adolf von Harnack sugeriu Priscila, a esposa de Áquila. Ele levantou a hipótese de que o anonimato do livro poderia ser justamente porque a autora era uma mulher. Outros. Também foram mencionados nomes como Lucas, Silas, Clemente de Roma e até mesmo um autor que ninguém faz ideia de quem seja. Então, qual a conclusão sobre isso? Apesar de todas essas hipóteses, a identidade do autor continua sendo um mistério. O que a gente pode deduzir, com base no que está escrito na carta, é que ele era judeu. Isso fica claro pelo profundo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, das práticas dos sacerdotes e de todo o sistema de sacrifícios do judaísmo. Helenista. Ele dominava a língua grega e mostrava familiaridade com a filosofia grega, especialmente com o platonismo, ainda que ele adaptasse essas ideias. Cristão da segunda geração. Parece que ele não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus aqui na Terra. Ele mesmo se refere àqueles que nos transmitiram a palavra, como está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Líder pastoral. Ele se mostrava bem preocupado com o bem-estar espiritual da sua comunidade, sempre exortando o pessoal à perseverança na fé. Agora, sobre o contexto histórico-cultural, primeiro século. A carta foi muito provavelmente escrita na segunda metade do primeiro século, ali entre os anos 60 e 95 d.C. Perseguição e desencorajamento. O contexto geral sugere que a comunidade para quem a carta foi enviada estava enfrentando perseguição, tentações de abandonar a fé, a chamada apostasia, e um certo desânimo espiritual. Isso a gente vê em Hebreus, capítulo 10, versículos 30 e 2 a 39, e também no capítulo 12, versículos 1 a 13. Judaísmo e cristianismo. O autor discute bastante a relação entre o judaísmo e o cristianismo. Ele faz questão de demonstrar a superioridade de Cristo e da nova aliança. Império Romano. Naquela época, o cristianismo ainda era uma religião relativamente nova e muitas vezes era vista com desconfiança pelas autoridades romanas. E quais seriam as influências intelectuais e teológicas? Antigo Testamento. Sem dúvida, a principal influência é o Antigo Testamento. Ele é citado várias vezes e interpretado de forma tipológica, ou seja, eventos e figuras do AT são vistos como anúncios daquilo que viria com Cristo. Filosofia grega. Platonismo. O autor usa conceitos platônicos, como aquela distinção entre o mundo das sombras e o mundo das realidades eternas, para ilustrar como a realidade celestial em Cristo é superior. Judaísmo helenístico. Filon de Alexandria. Algumas semelhanças foram notadas com o pensamento de Filon, que foi um filósofo judeu de Alexandria, contemporâneo da época. Mas é importante dizer que as diferenças também são bem significativas. Vamos para a segunda parte. Obras e produções literárias. No catálogo de obras. Epístola aos Hebreus. Essa é a única obra que a gente atribui a esse autor desconhecido. Sobre o gênero literário. Embora a gente classifique como uma epístola, ou seja, uma carta, Hebreus se parece mais com um sermão ou um tratado teológico que tem algumas características de carta, como a saudação no final lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 22 a 25. E qual era o propósito? Era exortar os cristãos, provavelmente judeu-cristãos, a perseverarem na fé, mesmo diante das dificuldades. E para isso, o autor demonstrava a superioridade de Jesus Cristo e da nova aliança sobre o antigo sistema de sacrifícios judaico. A data de publicação, como já dissemos, foi provavelmente entre 60 e 95 d.C. E o público-alvo eram cristãos, muito provavelmente de origem judaica, que estavam enfrentando tentações de voltar para as práticas do judaísmo ou até mesmo de abandonar a fé por completo. Agora,
uma análise de obras selecionadas, que no caso é a própria análise da Epístola aos Hebreus. Quais são os temas principais? Cristologia. A gente vê uma forte ênfase na supremacia e na suficiência de Cristo como o Filho de Deus, o sumo sacerdote perfeito e o mediador da nova aliança. Soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. A carta fala da salvação através do sacrifício único e definitivo de Cristo, que oferece perdão completo dos pecados e acesso direto a Deus. Fé e perseverança. Destaca-se a importância da fé em Cristo e da perseverança na vida cristã, mesmo quando surgem provações e perseguições. Antigo e Novo Testamento. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento é um tema forte, com o AT sendo visto como uma sombra das realidades que foram reveladas em Cristo. A Igreja como povo peregrino. A jornada da fé é apresentada como uma peregrinação em direção à pátria celestial. E os argumentos centrais. Primeiro, que Cristo é superior aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio levítico. Isso está em Hebreus, capítulos 1 a 7. Segundo, que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Isso a gente encontra em Hebreus, capítulos 8 a 10. Terceiro, que a fé é essencial para a vida cristã e para a gente conseguir perseverar nas provações. É o tema de Hebreus, capítulo 11. E quarto, que os cristãos devem perseverar na fé e seguir o exemplo de Cristo. Isso está em Hebreus, capítulos 12 e 13. Sobre o estilo literário, retórica sofisticada. O autor mostra um nível altíssimo de habilidade com a retórica, usando técnicas como a comparação, que é a síncresis, a repetição e o clímax. Uso extensivo do Antigo Testamento. O AT é citado e mencionado de forma muito criativa e interpretativa, o que demonstra um conhecimento profundo das Escrituras. Linguagem simbólica e tipológica. O autor usa uma linguagem bem rica em simbolismo e tipologia, interpretando figuras e eventos do AT como prefigurações de Cristo. E a estrutura do livro? A estrutura de Hebreus é complexa e bastante debatida. Mas, geralmente, ela é dividida em 5 seções principais, que são intercaladas por exortações. Capítulos 1, versículo 1, até capítulo 4, versículo 13. Fala sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos e Moisés. Capítulos 4, versículo 14, até capítulo 7, versículo 28. Apresenta Cristo como o sumo sacerdote perfeito. Capítulos 8, versículo 1 até capítulo 10, versículo 18. Trata da nova aliança e do sacrifício de Cristo. Capítulos 10, versículo 19 até capítulo 12, versículo 29. É uma exortação à perseverança na fé. E finalmente, capítulo 13, versículos 1 a 25, traz instruções finais e saudações. Falando agora sobre a recepção e influência. Recepção inicial. No começo, a carta foi bem aceita no Oriente. Já no Ocidente, houve uma certa hesitação, principalmente por causa da incerteza sobre quem era o autor. Aceitação canônica. Com o tempo, ela foi incluída no cânon do Novo Testamento, sendo reconhecida como uma obra inspirada e com autoridade. Influência. Hebreus exerceu uma influência profunda na teologia cristã, especialmente nas áreas da cristologia, o estudo de Cristo, da soteriologia, o estudo da salvação e da eclesiologia, o estudo da igreja. A ênfase que o livro dá na supremacia de Cristo e na perseverança na fé tem sido uma fonte de encorajamento e inspiração para os cristãos ao longo de todos esses séculos. Passemos para o terceiro ponto: teologia e contribuições doutrinárias. Quais são as principais ênfases teológicas? Cristologia elevada. Hebreus apresenta a mais alta cristologia do Novo Testamento. Ou seja, a doutrina sobre Cristo é muito elevada. Enfatiza a divindade, a preexistência e a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Sacerdócio de Cristo. Mostra Cristo como o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que oferece o sacrifício definitivo pelos pecados. Nova aliança. Destaca a superioridade da nova aliança, que foi selada com o sangue de Cristo, em relação à antiga aliança. Fé e perseverança. Aponta para a necessidade de uma fé viva e perseverante, mesmo diante das dificuldades. Sobre o desenvolvimento teológico. O livro em si já apresenta uma teologia bem desenvolvida e madura. Não se percebe um claro desenvolvimento interno dessa teologia ao longo da carta. E quanto à originalidade e contribuições? Desenvolvimento da doutrina do sacerdócio de Cristo. É em Hebreus que encontramos a apresentação mais completa do sacerdócio de Cristo em todo o Novo Testamento. Interpretação tipológica do Antigo Testamento. O livro traz uma abordagem sofisticada e muito influente para a gente interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo. ênfase na realidade celestial. Há uma forte ênfase na realidade celestial e na esperança futura que os cristãos têm. Existem controvérsias e debates?
Autoria. Como a gente já falou, a identidade do autor é a principal controvérsia que gira em torno de Hebreus. Interpretação de Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, e capítulo 10, versículos 26 a 31. Essas são passagens que falam sobre a impossibilidade de arrependimento para aqueles que abandonam a fé, a apostasia, e isso gerou muitos debates sobre qual é a natureza dessa apostasia e se é possível perder a salvação. E qual a relação com a tradição cristã, baseado no Antigo Testamento? O livro está profundamente enraizado nas escrituras do Antigo Testamento. Desenvolvimento da teologia do Novo Testamento. Ele contribui de forma significativa para o desenvolvimento da teologia do Novo Testamento, especialmente no que diz respeito à cristologia e à soteriologia. Influência na tradição posterior. Influenciou fortemente a teologia dos pais da Igreja, a patrística, a teologia medieval e também a teologia da Reforma. Agora, o quarto ponto. Perspectiva cristã e ortodoxia. Como é a avaliação teológica de Hebreus? Ortodoxo. A teologia de Hebreus é considerada plenamente ortodoxa, ou seja, ela está alinhada com os ensinamentos fundamentais da fé cristã. Afirmação da divindade de Cristo. O livro afirma claramente a divindade, a preexistência e a supremacia de Cristo. Salvação pela graça através da fé. Embora enfatize bastante a perseverança, a salvação é apresentada como um dom da graça de Deus, que a gente recebe através da fé em Cristo. E os pontos de controvérsia? Apostasia. A interpretação daquelas passagens sobre a apostasia, capítulo 6, versículos 4 a 6, e capítulo 10, versículos 26 a 31, continua sendo um ponto de debate. Se você gostou, segue e compartilha.